Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, pela família enlutada da nossa irmã Tomires, que o Senhor esteja ali abraçando aquela família, trazendo paz aos corações e, sobretudo, trazendo consolação do Espírito. Nós Te agradecemos pelo dia de hoje, entregamos a Ti essa nossa reunião, esse nosso culto, que o Senhor venha falar aos nossos corações hoje de modo vivo e especial, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve. Minhas amadas irmãs, a mensagem de hoje é uma chamada do Espírito de Deus para que atentemos e andemos no sobrenatural de Deus. Nunca foi tão imperioso que a gente busque de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, andar na sobrenaturalidade do Cristo. Cada dia parece que os estreitos ficam mais estreitos, as dificuldades se tornam maiores, e isso não é alarmismo. É algo que a própria palavra nos alerta, a própria palavra nos faz discernir sobre isso. Que estreitemos a cada dia o nosso relacionamento com o Cristo vivo, para que possamos completar a carreira e guardar a fé. Que tiremos os nossos olhos do natural e os coloquemos no sobrenatural do Senhor. O apóstolo Paulo, ao contemplar a profundidade da soberania de Deus, é tomado de um êxtase indizível. E em poucas passagens, esta sensação de tirar o fôlego é tão perceptível quanto aqui na Epístola aos Romanos. Depois de discorrer sobre a misericórdia de Deus para com todos, como um ato de sua maravilhosa graça, o apóstolo explode numa adoração extraordinária. E sua adoração, ele foca em 3 pontos específicos. Primeiro, ele fala da profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, assim como dos seus juízos e caminhos inescrutáveis. O que é uma coisa inescrutável? É algo que não se pode compreender, é algo incompreensível. Em segundo lugar, ele argumenta: quem se atreve a conhecer o Senhor se Ele não o quiser revelar? Muitos escutam a palavra vida fora. A gente estava falando sobre isso há pouco. Quantos têm ouvido, mas de repente o Senhor abre o entendimento. E se o Senhor não abrir o entendimento, por mais que essas pessoas escutem, ouçam argumentos humanos, não haverá mudança, não haverá conversão de fato. Em terceiro lugar, o apóstolo fecha seu raciocínio afirmando que o Senhor é a fonte, o veículo e o fim de todas as bênçãos concedidas. No final das contas, nos desgastamos tanto por bênçãos materiais, por coisas do aqui e do agora, quando a maior de todas as bênçãos é o próprio Senhor. Se o Senhor não nos sustentar, se o Senhor não abrir os olhos do nosso entendimento, jamais vamos compreender essas coisas. E aí, nós somos levados hoje a meditar um pouco sobre essa maravilhosa revelação. Em primeiro lugar,
Ao meditar na maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus, o apóstolo Paulo parece explodir numa adoração que o leva a um êxtase, como nós já vimos e já falamos. Chegamos a ficar sem fôlego, tal é a natureza dessa revelação aqui descrita. Hoje não somos mais apenas seres terrenos, mas seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Estamos no mundo, mas não fazemos mais parte dele. Somos cidadãos dos céus, filhos gerados pelo Espírito de Deus, nascidos de novo da água e do Espírito. Embora os nossos pés estejam na terra, o nosso olhar está na eternidade. Como peregrinos e forasteiros em terra alheia, sentimos uma saudade incurável de nossa verdadeira pátria, que é a celestial. Como diz a letra do velho hino: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, tenho de Jesus saudades, quando será que vou? O irmão Bené teve a graça de ser chamado para casa. Que o Senhor acolha a família, que o Senhor abrace sobretudo a nossa irmã Tomires. E esse é o fim de todos nós. Chegaremos em casa, né? E pela graça do Senhor, na presença do Eterno. Em segundo lugar, fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, alcançados pelo favor imerecido de Deus, ao qual chamamos graça, sem que houvesse em nós nada de bom ou meritório. Toda a iniciativa foi de Deus, do princípio ao fim. Até o arrependimento para a salvação foi colocado por Ele em nossos corações. Olha que coisa interessante. Sem Ele continuaríamos irremediavelmente mortos em nossos delitos e pecados e encerrados na condenação eterna. O apóstolo Paulo, nessa sua adoração, nessa sua doxologia, tem a revelação desse conhecimento e dessa sabedoria absolutamente insondável. Em terceiro lugar, a impressão que temos ao ler os escritos paulinos, sobretudo nesta epístola, e como tarefa de casa, leiamos toda a epístola aos Romanos outra vez. A impressão que temos é que ele não estava mais na terra há muito tempo. Seu olhar permanecia na eternidade, nos tesouros eternais da sabedoria. Nada poderia afetá-lo do ponto de vista humano, nem as piores torturas pelas quais passou, culminando com sua morte. Todo o sofrimento daqueles dias não podia ser comparado à glória vindoura. Depois de contemplar a revelação da soberania de Deus, tudo para ele foi reputado em nada, pela sublimidade do conhecimento do Cristo. Em quarto lugar, sim, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso, os olhos carnais não podem compreender nem enxergar as coisas do Espírito de Deus. Ninguém consegue prescrutar a mente de Deus. Ele é a fonte bendita de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Ele é o veículo bendito que faz chegar a nós suas bênçãos infinitas. Ele é o propósito final dessas bênçãos existirem. Tudo é para a sua excelsa e soberana glória. Por isso é tão infantil e tolo fazerem as determinações a Deus propostas pelos ministros da prosperidade rasa dos nossos dias. Eles não só determinam, mas exigem que Deus faça isso ou aquilo. Quão tolos eles são! Como se o Senhor fosse um empregado cósmico sujeito às ordens humanas. E quando nós olhamos para tudo isso, quando meditamos nisso tudo que nós acabamos de discorrer, o que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, aqui somos instados a tirar os nossos olhos do que é temporal e colocá-los na eternidade. E isso tem sido cada vez mais necessário no tempo em que vivemos. Difícil demais viver nessa terra nos nossos dias. Bem-aventurados aqueles que já se foram. Em segundo lugar, curvemo-nos diante da suprema majestade nas alturas. Não há um só lugar onde podemos nos esconder do Senhor. Em terceiro lugar,
Deixemos de dar ouvidos a tanta bobagem apregoada por aí afora. Deixemos de ser meninos da fé. Amadureçamos. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Em quarto e último lugar, façamos como o apóstolo Paulo. Ele não só enxerga a absoluta soberania do Senhor, mas declara em alto e bom som: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem dúvida é uma revelação de tirar o nosso fôlego. Adoremos ao Senhor, e a Ele seja a glória para sempre. Amém. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações e nos encha os espaços todos com essa glória eterna em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.